Quem nunca ouviu essa frase? São Longuinho, São Longuinho, se encontrar o que procuro, pra você dou 3 pulinhos. Pois é, hoje vou contar um pouco da história de São Longuinho, ou Longino, soldado da guarda pretoriana romana que, tendo atravessado com a lança o coração sacratíssimo de nosso Redentor, se curou de sua cegueira e se converteu à fé cristã, padecendo o martírio ainda no primeiro século da era cristã. Eu me chamo João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já vou pedir a você que deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. A história de São Longino, ou Longuinho, como é popularmente conhecido por aqui e como chamaremos aqui neste vídeo, é dificílima de ser contada, como se tratando de várias peças de um único quebra-cabeças, muitas das quais não se encaixam perfeitamente bem uma das outras. Relacionado aos eventos derradeiros de nossa redenção, ou seja, a paixão, a crucificação e a morte de Jesus no Calvário, não encontramos nas Sagradas Escrituras nada de concreto que possamos dizer acerca dele. Isto se é que podemos de fato considerar legítima a relação entre ele e os Evangelhos, tal como nos foi transmitida por uma antiga tradição oral. Como se não bastasse, no decorrer dos primeiros séculos surgiram em torno de Longuinho muitas lendas, algumas das quais chegaram até nós em forma de superstição. Quem nunca ouviu dizer, por exemplo, que se você perdeu algum objeto, basta invocar São Longuinho para encontrá-lo urgentemente em troca de 3 pulinhos? Talvez não fora do Brasil, mas por aqui é assim que geralmente o santo é venerado. Para recontar, pois, a história de São Longuinho, somos obrigados a recorrer a alguns dos chamados Evangelhos Apócrifos, quer dizer, aqueles textos que, teoricamente, teriam sido escritos por pessoas muito próximas de Jesus ou por discípulos diretos de seus primeiros apóstolos, recordações estas que, por uma razão ou por outra, não entraram na lista canônica da Sagrada Escritura. Recorrer aos livros apócrifos, no entanto, oferece muitas vezes um risco muito grande para a nossa fé, haja vistas que alguns deles contradizem os textos canônicos, propondo histórias muito distintas sobre os mistérios básicos da nossa fé. Alguns apócrifos, por outro lado, ou pelo menos parte deles, foram tão absorvidos pela liturgia e pela tradição dos primeiros cristãos que se tornaram muito queridos pelo povo, ajudando inclusive a constituir a base para a definição de determinados dogmas. O que a Santa Igreja, porém, sempre nos ensinou sobre os apócrifos é que eles não oferecem nada de essencial para a nossa fé, podendo sim ajudar a estimular a piedade e a oração, desde que não sejam levados tão a sério, não no sentido de fundamentarem a nossa adesão a Cristo. É somente levando isto em consideração que, não havendo outro documento mais antigo a qual possamos nos reportar, tomaremos como principal fonte a geográfica o chamado Evangelho de Nicodemos, também conhecido como Atos de Pilatos, cujo texto apareceu a primeira vez, tal como atualmente o conhecemos, somente no século IV. Segundo o apócrifo Evangelho de Nicodemos, Longuinho seria identificado como sendo aquele soldado descrito em João capítulo 19, versículos 33 e 34, onde diz: chegando a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um deles traspassou-lhe o lado com a lança e imediatamente saiu sangue e água. Juntando uma coisa com a outra, Longuinho teria sido o mesmo centurião que, contemplando o Cristo crucificado e morto, teria dito: verdadeiramente este homem era justo, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. E qual a origem do nome de São Longuinho? Ora, existe um antigo manuscrito siríaco hoje conservado na Biblioteca Laurenciana de Florença como sendo identificado do ano 586, cujo autor foi um monge chamado Rábulo. Nele há uma iluminura, quer dizer, uma gravura,
representando a crucificação e morte de Jesus no Calvário de Jerusalém, na qual aparece o centurião dos evangelhos, segurando numas mãos uma lança sobre a qual foi posteriormente escrito em caracteres gregos a palavra Longinos. Mas esse não seria efetivamente o nome do centurião, mas sim a identificação da lança com a qual foi atravessado o coração de Nosso Senhor. Independentemente disto, não demorou para que o centurião romano, que traspassou o flanco de Jesus Cristo, passasse a ser conhecido pelo nome de Longinos. A mesma confusão podemos perceber em relação à mulher que teria enxugado o rosto ensanguentado de Jesus durante os passos da paixão. Ela foi chamada pela tradição piedosa como Verônica, enquanto na realidade seu verdadeiro nome teria sido Berenice. No caso dela, Vera Icon, ou Verônica, teria sido o nome que recebeu o manto sobre o qual ficou estampado o rosto de Nosso Senhor. No que se refere a Longinos, o centurião de Jerusalém, há ainda um detalhe que não podemos deixar de dizer. Considerando a pronúncia de seu nome em latim, Longinus, as pessoas mais simples logo passaram a tratá-lo no diminutivo, Longuinho, que é como ele é conhecido e invocado na maioria das vezes. Mas como afinal teria ocorrido a conversão e a posterior santificação de Longuinho? Ora, outros apócrifos, que inclusive depois foram aproveitados por Tiago de Voragine na compilação de sua famosa obra hagiográfica A Legenda Áurea, o centurião romano sofria de uma doença num de seus olhos que praticamente o deixava cego de tempos em tempos. Uma vez tendo atravessado o lado de Jesus com a lança a fim de confirmar sua morte, algumas gotas do sangue de nosso Redentor teriam caído sobre ele e sobre seu rosto, tocando seu olho doente. Amedrontado pelos fenômenos que ocorreram naquela mesma tarde, incluindo terríveis trevas e um terremoto que sacudiu toda a cidade santa, Longuinho creu em Jesus e teria sido curado de seu olho ruim no mesmo momento. Depois dos acontecimentos do Calvário, ele teria retornado à sua casa muito constrangido e desnorteado internamente, uma vez que, com seus colegas de ofício, teria participado ativamente da bárbara sentença a qual Jesus foi condenado, cuidando de torná-la a mais terrível possível. Nosso Senhor, assim como no caso do ladrão arrependido, bastando um brevíssimo instante de fé, curou-lhe o olho, restituindo-lhe a perfeita visão. Reza a tradição, ainda que naquele mesmo dia, Longuinho teria procurado alguns dos apóstolos e lhes teria relatado o milagre. Eles, convencidos da conversão do soldado, o teriam instruído na fé e batizado. Em seguida, Longuinho teria abandonado a carreira militar e a própria família, abraçando uma vida eremita na região de Cesareia, na Capadócia, na atual Turquia. Em Cesareia, nos anos das primeiras perseguições aos apóstolos e aos demais cristãos, Longuinho teria sido preso e interrogado pelo governador, que o ameaçou de morte, caso não renunciasse a Jesus Cristo e abandonasse o que ele considerava uma seita. Como castigo de sua constância, o outrora centurião teve todos os seus dentes violentamente arrancados e também sua língua foi decepada. Entre um castigo e outro, ele teria conseguido se soltar dos soldados que o prendiam e teria derrubado algumas estátuas dos deuses cultuados pelo império, despedaçando-as completamente com um machado. Agora veremos se eles são deuses, teria dito Longuinho, desafiando assim as, entre aspas, divindades romanas. Foi então que um ódio infernal dominou o corpo e a alma do governador, que estranhamente chegou a uivar como um cão contra o santo, como se estivesse possuído por demônio. Por que foram os senhores habitar nos ídolos? Perguntou Longuinho, se voltando ao governador, mas se referindo aos demônios que lhe teriam possuído o corpo. Para o espanto de todos, falando com uma terrível voz,
O magistrado respondeu: onde não se escuta o nome de Jesus Cristo, nem se faz o sinal da cruz, aí está a nossa habitação. Longuinho então disse ao governador: fique sabendo que somente serás liberto se me condenares à morte, pois, uma vez morto para esta vida, rogarei a Jesus Cristo por vós na eternidade e te alcançarei a saúde do corpo e da alma. O governador não perdeu tempo e mandou que um de seus soldados desferisse um golpe mortal no pescoço de Longuinho, que caiu morto naquele mesmo instante. O governador, voltando assim instantaneamente, teria se dado conta do mal que havia feito, como se escamas caíssem de seus olhos, permitindo-lhe enxergar a verdade. Tendo venerado as relíquias do mártir, ele não permitiu que elas fossem profanadas ou se perdessem, garantindo que elas fossem sepultadas dignamente. As supostas relíquias de São Longuinho teriam posteriormente ido parar primeiro na cidade de Mantua, na Itália, e depois na de Tübingen, na Alemanha, onde ainda hoje estão expostas à veneração pública. Aliás, uma das versões sobre o martírio de Longuinho afirma que ele teria ocorrido, na verdade, nas mediações de Mantua e não na Capadócia, exatamente no dia 15 de março do ano 37, ou seja, pouco depois da crucificação de Jesus. Esta versão foi acreditada tanto pelo imperador Carlos Magno quanto pelo Papa São Leão III, que teriam presenciado a descoberta das relíquias do santo nesta cidade no ano 804, conforme as revelações místicas da beata Ana Catarina Emmerich. Esta história que acabamos de narrar condiz com a verdade dos fatos, tendo sido Longuinho, segundo ela, um soldado de aproximadamente 25 anos de idade, natural da cidade italiana de Anchanum, que depois ficou conhecida como Lanciano, onde no ano 700 ocorreu um dos milagres eucarísticos mais conhecidos de todos os tempos, quando a hóstia e o vinho consagrados se converteram à vista de todos em verdadeira carne e verdadeiro sangue. São Longuinho foi canonizado pelo Papa Silvestre II quase 1000 anos depois, em 999. O processo de canonização já tinha caminhado bastante conforme os trâmites exigidos pela Igreja. Porém, vários documentos que faziam parte do processo ficaram perdidos ao longo dos anos. E aqui eu vou contar uma curiosidade. O Papa pediu a intercessão do próprio São Longuinho para que o ajudasse a encontrar os documentos perdidos. E aconteceu que, pouco tempo depois, os documentos foram encontrados e a canonização aconteceu conforme a lei da Igreja manda que seja. São Longuinho, se encontrar o que procuro, para você dou 3 pulinhos. Assim nos ensinou a evocar o nosso santo, a crendice popular, que não sabemos exatamente por qual razão relacionou com objetos perdidos. Mas eu vou dizer uma coisa a você, a minha esposa Vera sempre o invoca São Longuinho quando precisa procurar alguma coisa. E sabe de uma coisa, na maioria das vezes, sempre os encontra. Bom, talvez tendo sido em decorrência dele ser representado em vestes monacais, segurando uma lanterna na mão, como se estivesse procurando por algo. Uma das representações iconográficas mais conhecidas de Longuinho, no entanto, é aquela de autoria de Gian Lorenzo Bellini, que se encontra na Basílica de São Pedro, no Vaticano, erguida sob uma urna onde, segundo se crê, está guardada a ponta da lança que perfurou o coração de Jesus. Com tudo que expomos aqui, não queremos, por um lado, nem desestimular os fiéis que recorrem de forma jocosa a São Longuinho, nem, por outro, incentivar os demais que o façam. Aos que prometem, no entanto, recomendamos que cumpram fielmente e que ofereçam ao santo os 3 pulinhos, e que, o que é muitíssimo melhor, que os substituam por 3 Pai Nossos. Assim, pelo menos nossas crendices servirão para nos abrigar a oração, o que é muito convém à salvação de nossas almas. Oremos. Deus onipotente e misericordioso,
destes a São Longuinho superar as torturas do martírio, concedei que, celebrando o dia de seu triunfo, passemos invictos por entre as ciladas do inimigo, graças à vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo, deixe aquele seu like e inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deixe também aqui algum comentário sobre este vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. São Longuinho, rogai por nós.